Seja bem-vindo em nome de Jesus, aí da tua casa para a nossa igreja nesta manhã, onde nós vamos poder continuar a nossa jornada que iniciou há 4 semanas atrás, quando nós juntos começamos a estudar sobre o papel da igreja remanescente no tempo do fim. E nesta manhã nós vamos continuar o nosso trabalho aqui do estudo da Palavra de Deus, do conhecimento da Palavra de Deus e do crescimento em Cristo. Eu gostaria de convidar você para que novamente nós possamos nos unir em oração juntos, estarmos juntos em oração, você aí na sua casa, eu aqui, nós temos uma equipe aqui, não é uma equipe grande, é uma equipe reduzida, mas uma equipe de valor que tem feito um excelente trabalho para a gente continuar com esse contato tão especial. Quero mandar um abraço especial também para os nossos amigos e irmãos adventistas que se encontram em outros lugares. Talvez alguns eu vi ali em São Paulo, outros em Santa Catarina e Pernambuco e outros lugares do Brasil. Você, onde quer que você esteja, você é bem-vindo em nome de Jesus aqui nessa igreja, que também é sua igreja. Durante esse período, também é sua igreja. E vindo à Vitória, vem aqui que é a tua casa, tá bom? Vamos orar a Deus, vamos convidar novamente, o Senhor já está conosco, mas vamos convidar para que Ele nos dê entendimento ao abrirmos a sua palavra. Vamos orar? Você, assim como está, pode, em espírito de oração, participar comigo. Querido e bom Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, porque conhecemos a tua palavra, porque abrimos a tua palavra, porque o Senhor fala ao nosso coração, transforma a nossa vida, nos conforta, nos traz consolo, orientação e graça. Agora, em nome de Cristo, novamente, Senhor, nesse momento tão especial, nós invocamos o Espírito Santo para guiar o nosso pensamento. Lá onde quer que o Senhor nos leve, para entendermos, Senhor, o que o Senhor tem a dizer à nossa vida e à nossa igreja nesta manhã. Nós agradecemos, Senhor, e pedimos esta bênção, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, meu amigo, você que tem a sua Bíblia nesta manhã, nós vamos continuar o nosso estudo sobre a igreja remanescente no tempo do fim, o papel da igreja remanescente no tempo do fim. É saudável para a igreja também que em certas ocasiões, durante o sábado também, nós possamos ter um culto direcionado com intenção de nos ensinar de forma didática, praticamente como uma classe bíblica. É o que nós estamos fazendo nesses últimos sábados, falando de Deus, falando do seu amor, falando do plano de Deus para a nossa vida, mas também abrindo a Bíblia e vendo assim de forma sequencial as características, as atividades da igreja de Deus, a igreja remanescente nos últimos dias. Então, nesse momento, quero convidar você tem a Bíblia aí? Por favor, pegue a sua Bíblia. Nós vamos agora iniciar fazendo uma breve recapitulação, lembrando do DNA, da certidão de nascimento da igreja remanescente na Bíblia. Então, para isso, nós convido você a ir para o livro de Apocalipse. Por favor, pegue a sua Bíblia. Eu também vou abrir a minha Bíblia aqui. Vou pegar aqui meus óculos, para enxergar. E você pode abrir a Bíblia no capítulo 12 do livro de Apocalipse, no verso 17. Ok? Capítulo 12, verso 17. Você abriu aí Apocalipse, alguns versos eu vou colocar aqui. Nesta manhã nós temos uma sequência de versos e alguns eu vou convidar você para você ler comigo, porque esses são versos principais e através da leitura desses versos, o Senhor faz a obra dentro do nosso coração. Esse verso foi falado aqui, acredito que todos os sábados, sobre esse assunto, mas hoje nós vamos entender um pouco mais. No último sábado, nós entendemos sobre a fé da igreja remanescente. Deus tem a sua igreja e a fé que nos constitui, a fé que nos une, a fé que nos mostra o caminho a seguir. E hoje nós vamos falar mais propriamente, sobre a característica que Deus colocou no livro de Apocalipse referente à sua igreja
onde se encontra lá no capítulo 12, verso 17. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Até aí podemos acompanhar. Veja, Deus, nós vimos no capítulo 12 que existiu uma guerra, ou melhor, existe uma guerra, ela faz parte do grande conflito. Essa guerra iniciou no céu, foi transferida para a terra, e agora na terra, nós somos participantes desta guerra, somos participantes deste conflito, e a mulher, que é a representação da igreja, ela fugiu para o deserto. Nós vimos isso algum tempo antes, algumas lições antes. Ela fugiu para o deserto e o inimigo de Deus perseguiu e persegue a mulher. Ok? E quando Deus quando Deus fala a respeito desta mulher, desta igreja, da sua igreja que nós vimos também, que é a igreja toda de branco, né? É a igreja que representa a pureza cristã. Quando Deus fala da sua igreja, Ele diz duas características de forma muito evidente. A primeira é a característica onde Ele fala que guarda os seus mandamentos. E eu gostaria de falar rapidamente sobre isso. Nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o que se refere aos mandamentos de Deus. Hoje em dia, mesmo entre os que se dizem cristãos, existe uma confusão, e nós, como chamados por Deus, fomos chamados para esclarecer, para mostrar ao mundo o caráter de Deus também através da sua lei. E nós podemos encontrar isso de forma clara. Percebemos, é interessante notar que os que guardam os mandamentos de Deus, a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 5, verso 3, a palavra de Deus diz que os mandamentos de Deus, eles não são penosos. Os mandamentos de Deus são vida, né? E diz lá, porque este é o amor de Deus, 1 João capítulo 5, verso 3, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Os mandamentos não são um fardo. Jesus falou, vinde a mim, né? Todos que estáis cansados, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, quando nós aceitamos os mandamentos de Deus, nós não vivemos uma vida de fardo, pelo contrário, nós vivemos a experiência do prazer de guardar a lei de Deus. E é interessante, e agora eu quero convidar você, é muito interessante, como Tiago trata esse assunto. Veja, já é o Novo Testamento. E agora eu gostaria de ressaltar uma coisa. Como eu disse, você sabe também, infelizmente existe uma confusão na palavra de Deus, no mundo religioso, a respeito da guarda dos mandamentos. Como se os mandamentos não fossem eficazes, vigentes e necessários em nossa vida. Mas nós sabemos claramente que isto não é verdade. Porque os mandamentos de Deus são vida. E o apóstolo Tiago, eu quero convidar você pegar a sua Bíblia aí, e abrir lá quase no finzinho da Bíblia, né? No livro de Tiago. Eu vou ler aqui o capítulo 2. Veja só, Tiago capítulo 2. Olha que coisa interessante. Eu vou ler aqui o verso 12, ok? Tiago capítulo 2 e o verso 12. Olha só. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados, escreve Tiago, pela lei da liberdade. Olha que coisa fantástica. Deus chama a sua lei de lei da liberdade. Isso não é difícil nós entendermos, porque quando nós guardamos a lei de Deus, nós somos libertos. É fácil entender. Por exemplo, a lei diz, não matarás. Ora, eu sei que se eu matar, eu posso até não ser preso fisicamente, mas a minha consciência estará cativa daquilo que eu fiz. Eu estarei me escondendo, terei que fazer isso durante a minha vida, eu irei perder a liberdade. A lei de Deus diz, não dirás falso testemunho. E você sabe que mentira tem perna que tamanho curta, e quando eu minto, diz que uma mentira precisa de uma outra mentira para se manter em pé. Eu perco a liberdade.
Por isso, quando Deus fala, guarde o mandamento para você ter liberdade, Deus realmente sabia e sabe o que está falando. Veja, a palavra de Deus aqui em Tiago, só um pouquinho antes do verso 12, no verso 10, Deus fala assim através do apóstolo: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E aí ele diz, porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ou seja, sabe, amigos, o problema hoje não é o sábado. Ou melhor, o problema hoje no mundo religioso não é a lei de Deus. Os cristãos acreditam, pelo menos na sua grande maioria, que nós não podemos roubar, adulterar ou matar. Ninguém em sã consciência se diz cristão e diz que isto deve se fazer e Deus aceita. Nós sabemos que não pode fazer isso. O problema no mundo religioso é o 4º mandamento. É Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para santificar. E Tiago, ele esclarece, traz isso de uma forma bem evidente. Olha, o 4º mandamento, ou melhor, qualquer mandamento é como qualquer outro. É como uma corrente que nós temos, onde nos prende ao caminho correto. E quando um elo dessa corrente se quebra, se solta, nós estamos totalmente soltos. E precisamos entender isso. Mas eu gostaria de falar um ponto sobre o sábado. Não é o nosso tema total, mas eu gostaria de falar. Uma vez eu escutei uma história muito interessante, que dizia o seguinte: uma moça, toda tarde de sábado, ela utilizava para fazer um trabalho missionário muito interessante. Alguns dessa igreja fazem isso, e eu sei que muitos outros lugares também fazem isso. Ela ia ao hospital visitar doentes, e ela visitava os doentes, todo sábado ela fazia esse trabalho. Em uma ocasião, num outro momento, ela ficou desempregada e estava procurando emprego. Ao fazer uma entrevista de emprego, ela chegou em um local e tinha lá o entrevistador, e ela se apresentou, e aparentemente as pessoas não se conheciam. Mas, ao conversar, em determinado momento, essa moça disse: eu gostaria de dizer que no sábado é o dia santo para mim, e eu preciso ficar livre, em paz com a minha consciência, porque o sábado, diz a Bíblia, é o dia santo. Por isso, eu irei trabalhar todos os dias, mas no sábado não. E naquele momento, aquele entrevistador lembrou daquela moça e disse: olha, você está falando isso, e eu acho que eu te conheço. Você não é uma moça que no sábado, todo sábado, ia no hospital fazer o serviço lá, entrar lá e orar com as pessoas? E ela disse: sim, sou eu. E ele disse: eu lembro de você. Uma ocasião a minha mãe estava internada e eu vi você lá. E eu sabia que todo sábado, e ela ficou um bom tempo, e eu vi você alguns sábados lá, fazendo esse trabalho missionário, de orar com as pessoas. É interessante que nessa pequena história, nós podemos perceber o seguinte: esta moça ficou conhecida por aquilo que ela faz no sábado. O povo de Deus foi chamado nos últimos dias para ser conhecido como aquele que faz a vontade de Deus. Levando isso em consideração, nós podemos entender claramente que Deus nos chama para proclamar o seu caráter no sábado, não simplesmente dizendo aquilo que nós não fazemos, não evidenciando as limitações pessoais, pelo contrário, dizendo o sábado é o dia do Senhor. Deus chama o seu povo hoje para que as pessoas possam olhar o povo de Deus, a igreja de Deus remanescente, e dizer: veja como aquela pessoa faz coisas interessantes no sábado, como aquele povo prega a palavra, ajuda as pessoas, visita doentes, dá assistência aos necessitados. Aquele é o povo que realmente faz coisas assim maravilhosas no dia de sábado. Esta é a forma também que Deus chama o seu povo para que seja instrumento da pregação. E por isso, quando Ele identifica o seu povo como aqueles que guardam os mandamentos, os 10 mandamentos, também nós temos que entender que através de guardar os mandamentos de Deus, nós vamos proclamar ao mundo o caráter de Deus, a bondade de Deus e o amor de Deus. Não tem como separar os mandamentos de Deus do caráter e do amor de Deus. Inclusive, falar dos mandamentos de Deus é falar do amor de Deus. Deus nos ama tanto que deu os seus mandamentos para que nós possamos ter vida
e vida em abundância. Por isso, entendendo um pouquinho isso, nós podemos entender claramente, um pouco mais claro, o que Jesus diz em Marcos capítulo 2, verso 7, aonde Cristo diz o seguinte: o sábado foi feito para o homem, e não o homem por causa do sábado. Podemos entender claramente. Deus ali nos dá uma grande lição. Ele nos ensina que o sábado é uma bênção para nós, uma oportunidade de nós termos um encontro com as pessoas e com o Criador. Por isso, Deus quer proclamar o seu caráter através da sua lei, através deste ensino do quarto mandamento também. Mas a característica da igreja que nós vemos ali, ela não se resume, ou melhor, não se limita apenas em guardar a lei de Deus. Ali também nós podemos encontrar a expressão, o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 19, verso 10. Eu gostaria de ler para você, você pode acompanhar também, aí está no quadro, né? Diz assim, veja só, capítulo 19, verso 10, diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E eu gostaria, meu amigo, meu irmão, de esclarecer um pouquinho sobre esse entendimento. Nós podemos ver que a Bíblia, ela mesma se interpreta. Talvez alguém poderia ler aquele verso do capítulo 12 e dizer assim: olha, testemunho de Jesus, o que é testemunho de Jesus? Testemunho de Jesus é falar de Jesus, testemunho de Jesus é mostrar em sua vida Jesus, tudo isso é uma forma de testemunhar Jesus. Mas o texto que se refere à igreja remanescente, onde diz testemunho de Jesus, ele mesmo é interpretado pela própria Bíblia, quando é explicado no verso 10 do capítulo 19. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E a gente pode observar, amigos, porque nós também já estudamos sobre isso, que o dom de profecia foi dado durante toda a história do povo de Deus. Também, desta forma, nos últimos dias, nós podemos ver claramente no livro de Joel, capítulo 2, verso 10. E eu quero que você acompanhe. Joel, capítulo 2, verso 10. Você tem a sua Bíblia aí? Veja o que diz lá em Joel, capítulo 2. Diz assim, Joel, capítulo 2, verso 10. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, né, diz o Senhor. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Veja, amigo, a Bíblia é clara em dizer que nos últimos dias haveria o espírito de profecia. Haveria o dom profético em sua igreja. Então, se nós não crermos que isto ainda é vigente, não algo que aconteceu simplesmente no tempo bíblico do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, mas um dom que seria permanente na igreja, se nós não acreditarmos nisso, nós não vamos acreditar em vários versos da Bíblia, como nesses textos de Apocalipse. Temos que crer na palavra de Deus. Temos que crer em toda a palavra. Mesmo porque, veja, a palavra de Deus lá em Efésios diz que o Espírito de Deus nos concede dons e eles foram postos na igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação da sua igreja. Ou seja, Deus sempre quis edificar a sua igreja através da sua profecia. Deus sempre quis esclarecer o seu povo através da sua profecia. E nesses dias que nós vivemos, não deveria ser diferente. Agora eu quero que você olhe com atenção, muita atenção, este verso que eu vou ler agora. Se você quiser, você pode acompanhar em Amós capítulo 3, verso 7. Veja só, Amós 3, 7. Diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas.
Veja, amigo, que coisa fantástica. O Senhor não precisa nos esclarecer, Ele não precisa nos revelar, mas Ele não fará, diz, coisa alguma, sem antes revelar ao seu povo através dos servos dos profetas. Então, amigo, Deus em seu grande amor, nos últimos dias, nos dias que nós vivemos, Ele fez questão de nos revelar detalhes sobre coisas que estão acontecendo e que hão de acontecer. Por isso, nós, adventistas do sétimo dia, podemos entender um pouco mais, de forma mais plena, as profecias, por causa da revelação de Deus. Isto não é um privilégio simplesmente sem responsabilidade, e não é por causa da nossa habilidade e do nosso merecimento. Deus quis assim. Ele nos escolheu para revelar de forma ampla a sua palavra, e nós vamos ver um pouco mais a respeito disso. Então, amigos, veja, através desse conhecimento que Deus em toda a história tem dons, dom de profecia, que Deus em toda a história revelou as suas profecias para o seu povo. E eu pergunto, nos últimos dias, o dia que nós vivemos, com tantas coisas diferentes acontecendo, com tantas coisas para acontecer antes de Cristo voltar, Deus não iria revelar detalhes sobre o que está acontecendo para que o seu povo ficasse tranquilo, ficasse orientado, ficasse confortado? E eu quero dizer para você, amigo, que Deus faz isso. Por isso, amigos, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece em Ellen G. White o dom de profecia. E eu vou explicar um pouco para vocês, talvez a maioria de vocês já tenham estudado sobre esse assunto. Existiu uma necessidade descrita pelo próprio Deus. Deus revelaria tudo ao seu povo através dos profetas. Nos últimos dias, nós teríamos que saber algo que ainda não estava composto na palavra de Deus. Algumas coisas seriam importantes para a edificação da sua igreja e do seu povo. Isso, eu quero abrir um parênteses aqui para você, antes de continuar esse assunto, para que você entenda bem, para que não haja nenhum mal entendimento. Todo cristão, filho de Deus, precisa crer para a salvação apenas em um livro. E esse livro é este aqui, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é suficiente para um cristão ser salvo. A Bíblia é suficiente para nós entendermos o plano da salvação. A Bíblia é suficiente para que eu e você possamos conhecer o caráter de Deus. A Bíblia é suficiente. Mas Deus tem muitas formas de tratar o seu povo. Dentro do seu amor infinito, do seu cuidado terno, Deus também chamou profetiza no caso Ellen G. White, para nos contar alguns detalhes e algumas coisas a respeito do nosso viver e das coisas que estão acontecendo e que vão acontecer para o nosso benefício e para a edificação da sua igreja. Veja, volto a dizer, para sermos salvos, precisamos apenas do conhecimento de Deus e da Bíblia. Aliás, para ser salvo, a salvação é um mistério. Existem pessoas que nem conhecem a Bíblia e vão ser salvas. Deus salva as pessoas e nós cremos que Deus pode fazer isso da forma que Ele quer, da forma que Ele pode, da forma que Ele idealizou. Mas Deus também ama e também concedeu à sua igreja privilégio de conhecer detalhes sobre questões das mais variadas para a edificação da sua igreja. Ellen White começou o seu ministério em 1844. Ela mesma se identificava como a luz menor que iluminava a luz maior. Isso não é difícil de nós entendermos. A luz maior, que é a Bíblia, esta aqui, ela foi composta por mais de 40 homens e mulheres, profetas, por mais de 40 pessoas, que escreveram a luz maior. Ellen White foi apenas uma pessoa, uma luz menor. Obviamente, se você tiver 40 luzes, 40 lâmpadas ou 40 velas, você não pode comparar com uma vela. Mas o objetivo central dos escritos de Ellen White, e se você tomar tempo, você vai perceber, tem um objetivo claro de mostrar a luz maior
e detalhes de tudo aquilo que Deus nos revelou na sua santa e sagrada Escritura. Por isso, eu quero dizer uma coisa para você. Este é o livro, inicialmente, que eu te recomendo. Simples assim. É o livro da salvação. O livro é a palavra de Deus. Mas se você quiser saber outras coisas sobre os mais variados assuntos, qual é a vontade de Deus, você pode e está convidado a ler os escritos de Ellen G. White. É interessante que esta mulher, mesmo tendo a terceira série primária, escreveu mais de 100 mil páginas à mão. É a quarta escritora, ou escritor, né? É o quarto escritor mais traduzido no mundo. E quando se refere à mulher, é a mais traduzida. Nós temos em pelo menos 124 idiomas os escritos dela. E podemos conhecer alguns livros muito significativos. Se você leu, você sabe do que eu estou falando. Por exemplo, como Caminho a Cristo, Desejado de Todas as Nações, O Grande Conflito. Livros que edificam, com certeza, aqueles que estudam e conhecem os escritos dela. Gostaria também, querido, de ler um parágrafo para você entender um pouco mais sobre a origem da igreja remanescente e a aceitação do dom de profecia. Eu vou ler, talvez esteja escrito aí na sua tela, mas eu vou ler. Diz assim, veja só. O movimento adventista, em sua origem, se identificou como igreja remanescente, predita lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17, como nós lemos, pois passaram a crer que, veja, elas passaram a crer, o movimento adventista, que o testemunho de Jesus foi identificado, o testemunho de Jesus foi identificado nos escritos de Ellen White. Isto movimentou e deu um rumo ao entendimento de Apocalipse capítulo 12, verso 17. O Espírito de profecia. Ok? E também, veja, a necessidade de restauração do dom profético como parte do plano de Deus para seu povo faz parte da missão do remanescente nos últimos dias. Por isso, em conformidade com esse plano, eles acreditavam, a igreja adventista, em sua origem, quando iniciou no movimento profético, eles acreditaram, em conformidade com esse plano, que tal dom foi revelado nas visões e na obra de Ellen White. Então, eu só queria esclarecer para você que o entendimento sobre o dom de profecia na vida de Ellen White foi algo que organizou a igreja adventista do sétimo dia, que ajudou a ter o entendimento e a aplicação da profecia de Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Então, ao estudar a Bíblia e ao vivenciar a experiência com Ellen White, os pioneiros desta igreja identificaram esta profecia como sendo cumprida na época deles e em nossa época também. E aí eu digo para vocês, quais são, por exemplo, os benefícios que esses escritos nos trouxeram, que é para nós um instrumento de proclamação. Posso citar alguns. Por exemplo, a reforma de saúde. Eu pergunto a você, hoje em dia, onde a maioria das pessoas morrem por falta do cuidado da saúde, não é importante nós termos o conhecimento da reforma de saúde? A orientação que devemos cuidar da saúde, ela está na Bíblia, é bíblico. A orientação que devemos cuidar do nosso corpo é bíblico. Mas, entretanto, todavia, Ellen White foi chamada para descrever alguns detalhes de como a gente poderia fazer melhor isso. E nós temos, por exemplo, a descrição dos 8 remédios naturais. Eu pergunto a você, algo que era mal compreendido pela ciência no passado, hoje, qual médico em sã consciência vai falar contra os 8 remédios naturais? Algo que na época que ela escreveu não era consenso, ou melhor, algumas pessoas diziam,
no século XIX, que fumar fazia, algumas pessoas consideradas, conhecidas na ciência, né, renomes na ciência, diziam que fumar fazia bem para o pulmão. E ela já falava a respeito do ar puro. Olha como foi importante, Deus nos deu esse conhecimento para que proclamássemos. Por exemplo, também algo descrito por ela que tem na Bíblia sobre os últimos acontecimentos proféticos. A Bíblia conta, mas Ellen White descreve alguns passos, alguns sinais, algumas coisas que se encaixam com o texto bíblico e que nos traz maior conhecimento. E por isso nós podemos ser o povo de proclamar detalhes sobre o decreto dominical, sobre o fechamento da porta da graça, tudo que realmente existe na Bíblia, mas conhecemos de forma mais profunda, porque Deus revelou este conhecimento através do dom profético de Ellen White. Por exemplo, o plano de Deus sobre a família. Nós sabemos que a família é uma instituição divina, é algo bíblico, mas como é bom a gente poder abrir o livro Educação e saber, por exemplo, como educar uma criança. Mesmo no mundo cristão não existe consenso a respeito da educação, mas nós que temos a luz menor, podemos abrir a luz menor e saber como Deus quer que a gente eduque os nossos filhos, como a gente quer viver em relacionamento. Podemos abrir o livro, por exemplo, Lar Adventista, e ter orientações maravilhosas sobre a convivência no lar. Orientações também, por exemplo, sobre o papel e a missão da igreja. E eu quero dizer uma coisa para vocês: o movimento adventista é considerado um movimento tradicional, não renovado, não pentecostal. E os movimentos tradicionais hoje no mundo estão definhando, estão diminuindo. E nós estamos crescendo pela graça de Deus, pela orientação de Deus, através de sua palavra e do Espírito de profecia. Por isso a igreja adventista hoje se encontra em maior parte dos países do mundo. Por quê? Porque Deus revelou isso para a sua igreja e revela as orientações e detalhes. E revelou para a sua serva Ellen White, e hoje nós podemos ter essas informações. Amigo, você pode até, não sei se você não conhece, ou se você pode até discordar, mas quero dizer uma coisa para você. Existe muita coisa que hoje nós nos beneficiamos como igreja, como pessoas, porque Deus revelou a esta mulher que tinha apenas a 3ª série primária. Nós, como povo de Deus hoje, podemos ter esse privilégio, não deixa de ser um privilégio. E eu gostaria, amigos, encerrando essa série que iniciou já há 4 semanas atrás, que nós estamos estudando semanalmente. Hoje estamos encerrando aqui o papel da igreja. Eu gostaria de ler aqui um texto bíblico, ou melhor, gostaria de ler um texto do Espírito de Profecia que se encontra no Testemunhos Seletos. Até agora eu não li nada, nós lemos diversos textos bíblicos, mas eu gostaria de ler esse texto para você, para que nós possamos meditar juntos nele. Diz assim: em sentido especial, foram os adventistas do 7º dia, postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide a maravilhosa luz da palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês, agora para nós terminarmos. Eu não sei por que Deus fez isso, mas se nós negarmos o papel da remanescência, nós estamos negando o plano de Deus. Eu sei que muitas pessoas, muitas vezes ficam inibidas em falar sobre esse assunto, porque acreditam que ao falar sobre esse assunto, nós estamos denegrindo as outras denominações, mas isso não é verdade. Não é verdade. Porque se nós não pregarmos a verdade e a palavra e o chamado de Deus para um povo nessa terra, eu pergunto para você, quem vai fazer isto? Quem vai fazer? A realidade é que a salvação pertence a Deus. A salvação pertence a Deus. Mas o Senhor, em sua eterna soberania, onisciência e misericórdia, chamou sim
um povo neste mundo nos últimos dias, que é a sua igreja, visível e invisível, para proclamar a sua mensagem que foi esquecida, inclusive no mundo cristão. Eu não consigo entender este porquê. Eu não sei o porquê você foi chamado. Eu não sei o porquê você está ouvindo essa palavra, está tendo esta iluminação sobre a palavra de Deus. Eu não sei o porquê. Eu não sei o porquê Deus fez isso comigo, de me trazer aqui para abrir a palavra e ter esse conhecimento e compartilhar com você. Eu só tenho um entendimento: Deus nos ama profundamente. Porque eu e você, nós não sabemos. Esse amor é difícil de entender. É um amor que cobre, é um amor imenso, é inexplicável esse amor. Por que Deus nos revelou, nos iluminou sobre tamanha palavra e tamanho conhecimento? Que amor é esse? Eu não consigo entender. Mas eu gostaria de convidar você, nós vamos ter uma música agora, uma mensagem musical. Eu gostaria de, ao terminar esta série, ao terminar esse estudo, eu gostaria que você refletisse nesse seu chamado, nesse importante instrumento que Deus colocou nesse mundo falível, que é a sua igreja. A sua igreja não é perfeita, é feita de pessoas imperfeitas, mas Ele chamou você e eu para participar desse processo da pregação da palavra. Que amor é esse? Por favor, medite nessa palavra e depois eu estarei orando aqui para terminar esse momento, esse nosso encontro. Que amor é esse que do nada me criou, soprou em mim um espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou do meio dos meus erros, estendeu-me a sua mão. Amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu o seu perdão, seu perdão. Oh, se eu sei, amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. Amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor de Deus. Que amor é esse que transforma o coração, que dá sentido à vida e redime o pecador? Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou? Que amor é esse que nos prometeu voltar para dar a vida eterna a quem nele apenas crê? Que amor é esse que a própria vida deu, deixando a sua glória, vinda ao mundo para morrer, para morrer. Oh, assim eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. Um amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor de Deus.
Meu amigo, eu não sei, eu não tenho palavras nem entendimento para comunicar que amor foi esse, que amor é esse, que invade o nosso ser, que nos escolhe para a salvação e para fazer parte do seu povo. Mas eu sei que no céu nós vamos começar a entender um pouco mais sobre esse amor. Gostaria você de participar dessa igreja, de dizer para o Senhor, por que me escolheu, Senhor? Pessoalmente, nas mansões celestiais. Ah, amigo, eu gostaria muito disto. E eu sei que você também quer. Vamos orar juntos e falar isso ao nosso Salvador. Querido e bom Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou para participar, ó Pai, do Teu povo nessa terra. Por favor, Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa a igreja visível e invisível neste lugar. Abençoa, Senhor, os Teus filhos, para que, quanto mais o tempo passe, nós possamos verdadeiramente ser um povo só, como o Senhor prometeu em Tua palavra, sendo guiado por um pastor só, que é Jesus Cristo. Por favor, ó Pai, e temos um último pedido a lhe fazer, neste grande encontro que teremos nos ares. Por favor, não deixe faltar a nossa família, que os nossos filhos, pais, irmãos, esposa, marido, que possamos estar juntos contigo, Senhor, para conhecer do Teu amor. Nós pedimos isto, agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém.